Fórum Econômico Mundial chega ao terceiro dia em Davos, na Suíça, reunindo líderes políticos e empresariais para discutir os rumos da economia global. Em meio a uma escalada de tensão, e a grande expectativa é para a fala de Donald Trump. Para comentar toda essa expectativa lá na Suíça, eu recebo aqui no Brasil, no nosso estúdio, Tiago Ramos, que é o nosso editor de assuntos internacionais. Tudo bem? Gostou? Aqui no Brasil, no nosso estúdio? Gostou? Gostei. Bom dia, Tiago. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Vamos lá, a expectativa é grande, mas o presidente Donald Trump teve um contratempo a caminho de Davos. O que aconteceu, Tiago? Pois é, Luara, acho que a expectativa é tão grande, a energia é tão grande, que o avião deve ter sentido algum chocalhão, perdão. A situação foi a seguinte, ele decolou e depois de 30 minutos de voo, houve uma pane elétrica, um problema técnico. Mas segundo a Casa Branca, eles resolveram, por cautela, voltar à base de Andrews, uma base conjunta lá em Maryland, para pousar tranquilamente e então retomar o voo em segurança. Isso causou um atraso na ida de Trump até Davos, na Suíça. Ele, que deveria ter embarcado muito antes, ele acabou pegando um outro voo às 2 horas da manhã no horário de Brasília, rumo a Zurique, na Suíça. Isso significa que ele vai ter mais ou menos 8 horas a 9 horas de voo aí pela frente. É importante que deu para fazer o retorno, todo mundo em segurança e agora embarcou novamente, então, para esse compromisso. Esse compromisso, Tiago, que acontece, como a gente antecipou aqui, em meio a uma escalada de tensão. Já houve manifestação em Davos e também em outras partes da Suíça, inclusive, né? O clima está tenso. Sim, o clima está tenso. Lembrando que o Fórum Econômico Mundial começou na segunda-feira. E desde a segunda-feira está havendo uma certa movimentação lá. Uma das primeiras manifestações, como eu comentei ontem mesmo aqui no Primeira Edição, foi uma sátira que fizeram com o rosto do presidente Donald Trump, na qual ele parecia com dólares no bolso e cifrões na região dos olhos. E dizendo assim, espírito de plutocracia, esse mesmo aqui, olha, que seja... É o governo do rico, é o rico governando para o rico. Além disso, nós tivemos protestos com milhares de manifestantes em Zurique, na qual eles mostraram faixas e cartazes pedindo que a Groenlândia não fosse vendida, não fosse negociada e que Donald Trump não era bem-vindo ali na Suíça. Agora, é grande a expectativa para a fala de Donald Trump hoje no Fórum Econômico. O que as pessoas estão esperando? Porque tem muitos assuntos envolvendo os Estados Unidos e a fala dele é muito aguardada. Sim. Ontem mesmo, antes de embarcar, repórteres perguntaram o que ele aguardava. Ele dizia que seria um grande sucesso, que a reunião seria um grande sucesso. Mas depois ele mesmo concordou que ele não sabia o que esperava por ele. Lembrando que, momentos antes, ele fez uma postagem na rede social dele, o Truth, na qual ele aparece fincando a bandeira norte-americana na ilha da Groenlândia. Isso deve aumentar os ânimos ali com os outros líderes europeus. Olha aí a imagem que nós temos. Exatamente. Ele com o vice-presidente feito com inteligência artificial, né? E o secretário, o Marco Rubio, falando que o território foi anexado em 2026. Ou seja, para quem vai visitar a Europa com toda essa... Olha, e outra imagem foi essa daí também. Simulando uma reunião, né? Isso, simulando uma reunião na qual o Canadá, a Groenlândia e a Venezuela aparecem com as cores da bandeira americana. Então, realmente, a gente não sabe muito bem o que vai esperar lá. É que o que vai acontecer é o que vai definir daqui a pouco. E como ele deve ser recebido? Tem toda aquela diplomacia, por ser um chefe de Estado, um líder que está chegando em Davos para esse encontro tão importante, porém tem repercussões, inclusive, de falas e postagens que o próprio presidente americano tem feito, né? A presidente, inclusive, da Comissão Europeia, a Ursula von der Leyen, ela falou no fórum. Eu queria que você detalhasse um pouco o posicionamento dela, porque ela é uma líder importante também da União Europeia. Muito importante. Bom, Luara, o que eu posso dizer logo em 3 pontos foi que, primeiro, ela disse sobre a estabilidade
no extremo norte. Lembrando que ali é uma região estável que ela deveria ser mantida dessa maneira e não seguido por medidas unilaterais. Lembrando que todas essas intenções vêm exclusivamente dos Estados Unidos. O segundo item foi que a Europa precisa se renovar imediatamente, ela precisa ser independente. A necessidade de uma nova Europa independente mediante a esses choques geopolíticos. E, por fim, ela falou claramente que a Groenlândia é inegociável. E vale lembrar que ela não mencionou diretamente o nome de Donald Trump, mas em toda a fala dela deu a entender. Pois é, para um bom entendedor, meia palavra basta. Muito obrigada, Tiago Ramos, pelas informações. Amanhã você está de volta? Estamos juntos aqui com mais detalhes e notícias e desdobramentos e atualizações do Fórum Econômico Mundial. Perfeito. Muito obrigada, Tiago Ramos.